Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo aqui do primeiro ano. Vamos começar com conjuntos numéricos, que foi o último conteúdo que eu trabalhei com vocês antes dessa pausa. Alguns ainda pegaram a minha aula de conjuntos numéricos, outros não. Então, eu vou começar por esse conteúdo porque vai ser legal para fazer um aquecimento, para a gente poder começar aos pouquinhos, tá? Desde a antiguidade, a humanidade sempre teve a necessidade de trabalhar com os números. Claro que, inicialmente, não eram números tão complexos como os que existem hoje. Então, na Idade Antiga, com o comércio, as trocas, foi fundamental que fosse criado os números mais fáceis de trabalhar, os números que representassem as quantidades dos objetos que esses humanos iam trocar entre si. E então surgiram os números naturais, conjunto dos números naturais. Nesse quadrinho aí a gente está vendo alguns exemplos, o 0, 1 até o 9, que são números que vocês podem ver que eles são inteiros. Você não vai achar aí 0,5, 0,1. São os números mais simples, mais fáceis de trabalhar. Mas assim como existia a necessidade de quantificar os ganhos, quantificar as trocas, também existia a necessidade de quantificar as perdas. Então vieram os números negativos, que a gente pode utilizar em vários lugares. Por exemplo, para medir temperaturas, para indicar a falta ou o débito, ou também para quantificar diferenças. Com os números negativos, a gente então criou o conjunto dos números inteiros, que nada mais é o conjunto dos números positivos, que já existiam, só que agora junto com os números negativos. Depois de um tempo, surgiu a necessidade de dividir as coisas. E aí percebeu-se que também havia a necessidade de trabalharmos com números quebrados. Quando a gente tinha que dividir um terreno ou dividir certo produto em números que não eram divisíveis, sempre acontecia um problema. Então foram criados os números racionais, que são os números que a gente pode escrever na forma de fração, desde que o numerador e o denominador sejam ambos números inteiros. Lembrando, claro, que o denominador tem que ser diferente de zero. Aí nessa imagem tem alguns exemplos. Todos esses números aí, se você fizer a divisão deles, vão dar números quebrados. E também existem algumas dízimas, mas percebam que todas essas dízimas são periódicas. Depois de um tempo, na Grécia Antiga, os estudantes chamados de pitagóricos perceberam que existia um número ainda mais estranho, um número que ele tinha vírgula, mas que não acontecia um padrão depois dessa vírgula. Foram os números irracionais. Então, se você pensar no teorema de Pitágoras, pense nesse triângulo retângulo. Você tem uns catetos que mede 2 centímetros e você tem aquela hipotenusa que mede 4 centímetros. Eu conseguiria pegar uma trena ou uma régua, fazer uma linha de 2 centímetros, seguida de uma outra de 4 centímetros, como tem nessa figura. Formando esse outro cateto aí, Hzinho, vai acontecer uma coisa muito interessante. Se eu pegar uma régua e tentar medir o tamanho desse cateto, eu não vou conseguir. Não vai ficar certinho na linha. Tudo isso porque esse número 2 raiz de 3 não é um número racional. Ele é um número irracional. Essa raiz de 3 ela não tem valor exato. A gente pode no máximo fazer uma aproximação. Então aí está uma tabela
com vários números irracionais. A gente tem aí o π, que a gente trabalha bastante. A gente tem a raiz de 2, a raiz de 3, que a gente também trabalha bastante. E alguns outros aí para vocês usarem como exemplos. Tendo visto agora todos esses conjuntos que a gente trabalha, vamos então à maior dificuldade que vocês têm. Acho que a maioria das pessoas consegue facilmente diferenciar os números inteiros dos números naturais. Só que quando vem a parte dos irracionais e os racionais, aqui vocês têm dificuldade. Eu vou passar o jeito que sempre funcionou para mim. Eu prefiro lembrar sempre quais são os números irracionais. A gente tem que lembrar que os números irracionais são as dízimas não periódicas e as raízes não exatas. Você lembrando disso, fica tranquilo, porque todo o resto são os números racionais. E quando você junta todos os números racionais com todos os números irracionais, você forma o conjunto de todos os números que a gente trabalha, pelo menos aqui no primeiro ano, que é o conjunto dos números reais.